Muita gente diz crer na Trindade, mas poucas pessoas conseguem explicá-la com precisão bíblica. E é justamente aí que surgem os erros. Nós cremos, professamos e ensinamos o monoteísmo bíblico. Existe um só Deus, único em essência, indivisível em sua natureza e que subsiste eternamente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas três pessoas são iguais em poder, glória e majestade, mas distintas em função e manifestação. Foi o próprio Jesus quem deixou isso claro quando disse em Mateus capítulo 28, versículo 19: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. As Escrituras não apresentam a Trindade como uma ideia teológica tardia, mas como uma realidade revelada progressivamente. Há uma única essência divina, uma única substância, existindo plenamente em três pessoas. Cada pessoa da Trindade possui todos os atributos divinos. A Bíblia atribui ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo onipotência, onisciência, onipresença, soberania e eternidade. E ao mesmo tempo, a Escritura é absolutamente clara ao afirmar que Deus é um só. Paulo diz em 1 Coríntios 8, versículo 6, Todavia, para nós há um só Deus. Em Gálatas 3, versículo 20, lemos, Deus é um. E em Efésios 4, versículo 6, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Isso nos leva ao primeiro ponto. Primeiro, a unidade na Trindade. A unidade de Deus não contradiz a Trindade, porque Deus não é uma unidade simples ou solitária, mas uma unidade viva, composta e relacional. Desde a eternidade, o Pai se relaciona com o Filho e com o Espírito Santo. No Antigo Testamento, isso aparece de forma implícita. O próprio nome Elohim, usado em Gênesis 1, está no plural, enquanto o verbo criou está no singular. Em Gênesis 1, versículo 26, Deus diz, façamos o homem à nossa imagem. Em Gênesis 3, versículo 22, o homem é como um de nós. Em Isaías 6, versículo 8, quem há de ir por nós? O monoteísmo bíblico nunca foi um monoteísmo absoluto e solitário, mas sempre permitiu pluralidade na unidade. Aquilo que estava implícito no Antigo Testamento se torna explícito no Novo. A Trindade aparece claramente revelada na fórmula batismal, na bênção apostólica de 2 Coríntios 13, versículo 13, e na obra conjunta da redenção descrita em 1 Pedro 1, versículo 2. Segundo ponto, a hierarquia. Aqui é onde muita confusão acontece. A Bíblia não ensina uma hierarquia ontológica dentro da Trindade. Ou seja, nenhuma pessoa é mais Deus do que a outra. Pai, Filho e Espírito Santo são absolutamente iguais em essência. O que a Escritura mostra é uma subordinação voluntária e funcional, nunca uma inferioridade de natureza. O Filho se submete ao Pai no plano da redenção. O Espírito é enviado pelo Pai e pelo Filho. Jesus mesmo disse em João 14, versículo 28, o Pai é maior do que eu. Mas essa afirmação não diz respeito à essência, e sim à condição assumida na encarnação. Filipenses 2 afirma que Cristo, sendo em forma de Deus, esvaziou-se e assumiu forma de servo. Teólogos como Atanásio, Agostinho e, mais recentemente, Louis Berkhof, afirmam com clareza, subordinação funcional não significa inferioridade ontológica. Por isso rejeitamos o unicismo, que confunde as pessoas. Rejeitamos o unitarismo, que nega a divindade do Filho e do Espírito. E rejeitamos o triteísmo, que separa a substância divina. Como afirma o credo atanasiano, não confundimos as pessoas nem separamos a substância. Terceiro ponto, a ordem.
Existe sim uma ordem na Trindade. O Pai planeja, o Filho executa, o Espírito aplica, o Pai envia o Filho realiza a redenção, o Espírito Santo aplica essa obra aos eleitos. Essa ordem aparece claramente em João 5, João 6 e João 16, e também em Efésios 4, quando Paulo fala de um só Espírito, um só Senhor e um só Deus e Pai. Essa ordem não cria níveis de divindade. Ela revela harmonia, missão e propósito. Por fim, afirmamos claramente: o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, um só Deus subsistindo eternamente em três pessoas distintas, iguais em essência, distintas em pessoa, unidas em glória. Essa é a fé cristã bíblica, essa é a fé histórica da Igreja, e essa é a verdade revelada nas Escrituras.